Olha, os carros de hoje em dia, eles prometem um mundo de conforto e economia, né? Mas o que muita gente não sabe é que pode ter uma verdadeira bomba relógio financeira escondida debaixo do capô. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Vamos desvendar o custo secreto do famoso câmbio CVT e, o mais importante de tudo, como fugir de um prejuízo que pode tranquilamente passar dos R$ 20.000. Vamos direto ao que interessa sem rodeios. R$ 25.000. É isso mesmo que você ouviu. Esse pode ser o custo para consertar uma única peça do seu carro. Uma peça que, por sinal, está em cada vez mais carros por aí e, infelizmente, dando cada vez mais dor de cabeça. Sim, estamos falando do câmbio CVT. E aí que a coisa fica estranha, né? É um paradoxo. Pensa bem, como é que um carro super moderno, lotado de tecnologia, pode dar um problema tão, mas tão caro? Ainda mais quando a gente lembra daqueles modelos mais antigos, que eram tanques de guerra, famosos pela durabilidade. Essa é a pergunta que está tirando o sono de muito dono de carro e de muito mecânico também. Para a gente entender a raiz desse problema todo, primeiro a gente precisa saber o que diabos é um câmbio CVT, certo? Imagina uma bicicleta, daquelas com marcha. A corrente vai subindo e descendo nas engrenagens, né? O CVT é mais ou menos isso, só que bem mais sofisticado. Ele tem duas polias que mudam de tamanho e uma correia de aço ligando as duas. O resultado? São marchas infinitas. É por isso que a aceleração é tão suave, contínua, sem aqueles trancos de troca de marcha. A grande virada de chave, o ponto crucial, está na evolução dessa tecnologia. Dá uma olhada nessa comparação. Os CVTs mais antigos, tipos do Honda Fit, lá de 2008, por exemplo, eles trabalhavam com motores de torque mais baixo, então esquentavam menos e usavam um óleo mais grosso, mais robusto, sabe? Agora, pega os modernos, como num Civic Touring com motor turbo. O torque é altíssimo, o que gera um calor absurdo. E para piorar, para ajudar na economia de combustível, o óleo que usam hoje é bem mais fino. É justamente essa combinação que cria o cenário perfeito para o desastre. Então, bora mergulhar fundo na anatomia dessa falha. Os especialistas, o pessoal que mexe com isso todo dia, eles apontam para uma combinação de 3 fatores. E quando esses 3 se juntam, aí, meu amigo, é a tempestade perfeita para quebrar o câmbio. E os 3 culpados são esses aqui, ó. Primeiro, o torque cada vez maior dos motores, principalmente os turbo. Isso força a transmissão a trabalhar no limite o tempo todo. Segundo, o superaquecimento. O sistema esquenta demais, demais mesmo, ainda mais no anda e para da cidade. Ele literalmente cozina o óleo lá dentro. E terceiro, a peça-chave de tudo, o próprio óleo. Como eu disse, ele é mais fino para melhorar a eficiência, só que, por causa disso, ele se degrada muito mais rápido com todo esse calor e essa pressão. Percebeu? Todos esses fatores, o torque, o calor, todos eles atacam um único ponto, um componente que é vital, o óleo da transmissão. Ele deveria ser o herói, a proteção do sistema. Mas quando a gente esquece dele, ele se transforma no grande vilão dessa história. Tem uma frase de um especialista que resume isso de forma perfeita. A única coisa que separa a corrente da polia é um filme de óleo. Pensa nisso, uma camadinha microscópica de óleo. É só isso que impede que a correia de metal esfregue direto na polia de metal. Se isso acontecer, o sistema é destruído na hora. E aí que mora o perigo. Quando o óleo perde suas propriedades, quando ele se degrada com o calor e a pressão, aquela película protetora fininha, ela se rompe. E o resultado? A correia de metal começa literalmente a lixar as polias. Isso solta um monte de limalha de metal que contamina o sistema todo, entope filtro, entope tudo, e aí vem a falha catastrófica. Mas calma, respira, não é só notícia ruim. A boa notícia é que existe solução. E quando a gente entende a causa do problema, a prevenção fica muito clara. Existe um verdadeiro manual de sobrevivência para você proteger o seu investimento, o seu carro. O ponto mais importante é entender o seguinte: o sistema CVT não é ruim. Longe disso. Ele é super eficiente. O problema, a questão toda, é que ele exige respeito. Respeito às suas limitações. E nesse caso, a prevenção não é só importante, ela é a única, eu repito, a única chave para garantir que ele vai durar. E essa prevenção toda se resume a 4 regras de ouro. Anota aí. A primeira, e mais importante de todas, troque o óleo da transmissão no prazo certo. No máximo a cada 50.000 quilômetros ou 3 anos, o que vier primeiro. Segunda regra, evite sobrecarregar o carro. Câmbio CVT não foi feito para puxar reboque, nem para andar com excesso de peso. Terceiro, fuja de modificação no motor, tipo remap, que aumenta o torque. Isso é veneno para o CVT. E por último, dirija de forma suave. Esse câmbio foi pensado para o conforto, não para uma pilotagem agressiva, de corrida. E tudo isso leva a gente para uma reflexão final. O câmbio do seu carro, ele está protegido com a manutenção em dia
ou ele é uma bomba relógio pronta para estourar no seu bolso? A escolha entre investir um pouquinho agora, na prevenção, ou arriscar um conserto de R$ 25 mil lá na frente, essa escolha está literalmente nas suas mãos. Pensa bem nisso.